pregação de hoje, eu quero falar, a gente vai falar sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Ela seria uma consequência dos pecados? Eu não sei se você já ouviu pessoas afirmando que o Sul está sendo castigado por Deus, porque lá tem muito satanismo, porque elegeram um governador que se declarou gay, que as igrejas não conseguem avançar, é difícil avançar no evangelismo. Vamos ver o que o Evangelho fala sobre isso? Será que é isso mesmo? Antes a gente, ou melhor, para criar um pano de fundo, uma base, para que a gente não fale bobagem, o primeiro texto a ser trazido para a gente meditar é esse aqui. Que eu gosto muito, há muitos anos esse texto para mim é uma referência de questão de prudência e precaução. E a lei da física, a gravidade. Quando você construir uma casa nova, coloque um parapeito em torno do terraço. Desse modo, se alguém cair do terraço, você e sua família não serão culpados pela morte da vítima. Deuteronômio 22, verso 8. E com base nesse texto, eu vou contar uma história pessoal. Certa vez, eu era adolescente, fui na casa da minha irmã. A minha irmã morava num segundo andar e não tinha lâmpada do lado de fora. E havia uma escada sem guarda-corpo. Uma escada de concreto sem guarda-corpo. Então, havia a descida da escada em um vão livre, sem proteção, onde havia uma parede alta ali de uns 4, 5 metros de chapisco. Quem sabe o que é chapisco aí? Chapisco é aquela maquininha que joga uma tinta com cimento e fica uma textura áspera. Ao descer, estava escuro à noite, eu não conhecia muito, era uma casa nova dela. Ao invés de eu descer a escada, eu desci pelo buraco. Eu desci ralando no chapisco, mais ou menos 5 metros. Cheguei lá embaixo, todo detonado. Vocês estão rindo, né? Porque o ser humano gosta de ouvir tragédias dos outros, né? Por que ser humano? Nós somos muito pecadores mesmo. Cheguei. E aí, graças a Deus, assim, eu não quebrei nada. Eu desci em pé, assim, ó, ralando naquela parede. Assim. E assim, eu tentei me segurar em alguma coisa e nada. Eu sei o que é a sensação de uma queda livre. Eu sei essa sensação. Eu não esqueci a sensação. Experimentei, né, isso mais de uma vez, o que é a força da gravidade. Né? Viva a ciência, viva Newton, que foi o primeiro a descrever sobre a gravidade. E eu fui vítima aí da falta de na questão da escada seria um corrimão. Faltou esse corrimão. E na lei de Moisés, o texto explicita a necessidade de um parapeito no terraço, que é para proteção à vida. O texto explicita da possibilidade de alguém cair de um terraço, de uma casa, por causa da lei da gravidade. Então existe uma lei da gravidade que impera. E se a gente não se cuidar, a gente vai cair. A gente é atraído para o solo, para a terra. Não sei se todo mundo sabe, eu experimentei a lei da gravidade já caindo de púlpito, de igreja lotada, né? Ela festa da igreja, os 500 membros, eu no púlpito eu caí. Aos meus pés. Aos pés da Danda que estava no primeiro banco. Entendeu? Aí, aqui você tá rindo, cara. A gente tá rindo lá. Eu passei por isso. Festa da igreja. Era a festa da igreja, eu caí. Né? Eu pensei, eu finjo que morri, finjo desmaios, espero a ambulância ou eu levanto? Levantei e ainda ministrei sobre a minha queda. Eu falei assim, você que porventura a vida te derrubou, assim como eu caí, eu quero te dizer que Deus vai te levantar. Eu fiz isso também. A igreja, né? Foi uma doideira. A igreja de 500 membros.
Então, assim, já estou bem experimentado com essas coisas. Agora, lei da gravidade existe. Eu sei o que é a lei da gravidade. Eu não sei você, mas eu já experimentei o que é a lei da gravidade, corporalmente. Então, conforme relatos históricos, Newton, o físico, ao observar uma maçã cair da árvore, ele concluiu que se a fruta e todos os outros corpos eles são atraídos para a Terra, significa que, sem ter uma velocidade inicial, eles são atraídos, eles não estavam em velocidade, a Terra deveria então ter uma força de atração sobre esses corpos, que os obrigassem a cair em sua direção. Então, está aqui, a lei da gravidade explícita é a proteção contra ela. Existe no texto também explícito a possibilidade de alguém cair mesmo com a proteção. O texto diz, se alguém cair do terraço, coloque um parapeito. Mesmo com parapeito, se alguém cair do terraço, você e sua família não serão culpados pela morte da vítima. Então, a possibilidade de alguém cair mesmo com proteção, mesmo com cuidado, existe alguém que pode cair. Isso é fato. E existe questão de culpa, de culpabilidade. Inocência, ser inocentado ou ser culpado. Então, notemos então a responsabilidade do construtor em instalar esse parapeito no terraço. A primeira coisa que a gente aprende é que a natureza e as suas leis estão em atividade contínua. A natureza e as suas leis estão em atividade contínua, acidentes acontecem. Por outro lado, nesse texto só, imprudentes existem, porque muitos não acreditam na possibilidade de uma fatalidade. Acidentes existem, e imprudentes existem, e alguns desavisados ou descuidados, se não tiver um parapeito vai cair. Por isso que a lei está dizendo que construa um parapeito. Inicialmente a gente aprende o seguinte: tragédias naturais ocorrem por causa de 4 fatores conjugados. Nesse texto tem leis naturais, imprudência, que entre aspas, entre parênteses, incredulidade que desafia as leis naturais, desavisados em relação com as leis naturais, com riscos, ou descuidados com os riscos. Então esse item na lei de Moisés alertava o povo que antes era escravo do Egito e estava indo para uma nova terra para construir coisas, sob uma responsabilidade civil criminal. Então implicava na interação de 3 agentes. O primeiro agente é a vítima, o segundo o culpado e o terceiro o sistema de justiça para condenar ou absolver. O texto diz: você e sua família não serão culpados pela morte da vítima. Em outras palavras, você não será responsabilizado se alguém for descuidado, imprudente. Você não será responsabilizado. Faça a sua parte. Agora, vale a pena então falar um pouco a respeito aqui é uma lei natural. É uma lei, uma proteção. Se você se proteger da lei natural, da gravidade, tudo bem. Agora vale a pena a gente falar um pouco da intervenção humana nas leis naturais. A intervenção humana. Eu quero trazer aqui o termo condições climáticas. Ou seja, os humanos bagunçando o que era organizado. Alteração no comportamento do clima. Ou seja, vejamos bem, as leis físico-químicas naturais, se forem respeitadas, tomando as devidas precauções, elas não nos trarão prejuízos. O caso do parapeito, o caso está caindo raio, a gente vai se abrigar, a gente não vai encarar o tempo se está caindo raio. A gente vai ter uma dica que é muito falada: cuidado com as construções à margem de rios, construção em beira de situações de perigo de deslizamento. Se a gente se precaver, a primeira coisa, se a gente se precaver, as leis naturais, os fenômenos naturais não nos trarão prejuízo. Agora, quando a gente, o que é organizado, a gente não prevê, a gente não toma
decisões políticas difíceis até mesmo de serem tomadas, se precavendo ou tratando da natureza. Se você olhar aí, eu não sei se está aparecendo para vocês, não vai aparecer para vocês, infelizmente, devido à qualidade aqui. Aqui tem tem várias cidades do lado de cá, e a mesma foto do satélite mostra várias cidades, todas cobertas. O título da pregação estava mais nítida. No título. Deixa eu voltar aqui. Aí eu procurando como voltar. Vamos lá. Você tá passando. Tá passando. Vai pra frente. Ah, spoiler. Já dei spoiler. Olha que loucura isso aqui, gente. Olha que loucura. Que tristeza. Eu não sei se vocês têm acompanhado, eu sugiro acompanhar, porque a início eu não queria acompanhar muito. Quando a gente não quer acompanhar, a gente se torna insensível ao sofrimento das pessoas. A gente o coração não sente um pouco de dor, não a dor das pessoas, que é impossível a gente sentir que a gente não está passando por isso. Mas olha que tragédia, é a mesma fotografia de satélite. Daí para a gente ter uma noção da situação. Eu estava vendo vídeos que a água tinha passado o teto do segundo andar da casa. Né? Que loucura. O mundo está esquisito. O cenário mundial está esquisito. No mundo todo tem acontecido essas coisas. E voltando aqui, estou dando spoiler, existe um termo denominado crise climática, e mais à frente eu explicarei o porquê que eu estou citando crise climática aqui. Nunca se ouviu falar tanto desse termo. Já não seria uma tragédia natural, igual está aqui nesse texto, a lei da gravidade por si só agindo. Não, já seria uma bagunça provocada no clima por uma má gestão humana mundial em relação à natureza. Eu não sei se vocês conhecem o chamado relógio do clima. Alguém já ouviu falar do relógio do clima? O relógio do clima, ele é um cronômetro que informa o tempo restante para se evitar o pior da crise climática. É um projeto idealizado pelos artistas estadunidenses Gangulan e Andrew Boyd. O primeiro foi instalado em Berlim em 2019, o segundo em Nova York em 2020 e o terceiro em Seul em 2021. A contagem regressiva informa os anos, dias, horas e segundos restantes para reduzirmos as emissões de gases do efeito estufa pela metade. O que é excesso de gases à base de carbono, principalmente, faz com que a Terra ela fica superaquecida, vira uma estufa. Ela não consegue... esses gases pesam sobre as cidades. Então, o objetivo é reduzir, no mínimo pela metade, nessa contagem regressiva, baseado em estudos científicos. Então, esse relógio indica o máximo de tempo que teremos para tomarmos ações radicais na redução da poluição. De hoje isso aqui, a gente tem 5 anos, 56 dias para reduzir a metade de emissão de poluição na atmosfera. Se reduzir a metade, ou seja, 2029 é o prazo máximo que a gente tem. Olha que loucura. 2029 é o prazo máximo para tal redução, que dará à Terra 67% de chance de manter o aquecimento do planeta abaixo de 1,5 graus. Se não tiver a redução de emissão de gases, a Terra vai aquecer além de 1,5 graus, que gerará certamente mais efeitos catastróficos na Terra. Isso foi feito, essa pesquisa, esse cálculo pelo Instituto de Pesquisa sobre Bens Comuns Globais e Mudanças Climáticas. Aí eu já disse aqui, né? Se a gente quer evitar maiores impactos,
nas mudanças climáticas, a gente precisa limitar o aquecimento da Terra a menos que 1,5 graus. Caso contrário, vai aumentar o nível do mar, teremos mais inundações, incêndios florestais e diversas outras alterações no sistema climático do planeta. Edilson, eu não acredito nisso. Tudo bem. Você pode não acreditar, mas a gente não pode negar que o clima está estranho. A gente não pode negar que a gente nunca ouviu ondas de calor nunca noticiadas antes. Mas lá em 1943 teve uma enchente lá em Porto Alegre. Essa foi muito maior. E eu vi estudos de mestrandos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul apontando graficamente a possibilidade de... eu vi um vídeo de um estudante de 2020, a possibilidade remota de estar próxima, que estaria próxima a uma outra catástrofe maior, de maior intensidade. E aconteceu agora, em 2024. Vários países tomaram posturas. Eu não sei se você viu, na Holanda eles fizeram um trabalho fenomenal lá para se protegerem contra as inundações, mas está estranho, a natureza está estranha. Infelizmente politizaram o cuidado com o clima. Se você falar hoje clima, a palavra clima, você é chamado de esquerdista. Se você falar natureza, você é chamado de comunista esquerdopata. Não pode mais falar sobre isso. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre natureza? Vamos ir tirando a questão da politização que se tornou. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre natureza. Então faltam 5 horas, hoje à tarde que eu vi. Eu brintei. Faltam 5 horas, não, 5 anos e 56 dias. Romanos 8, capítulo, verso 18 a 22. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada se comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. 20. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil. Vamos entender por que está escrito esse texto assim, no verso 20. 21. Na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. Me chamou muita atenção o verso 20. Está aparecendo bem para vocês aí? Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil. A resposta está no contexto do texto, no verso 5, que diz assim, aqueles que se deixam levar pela sua natureza pecadora vivem apenas para dar prazer a si mesmos. Mas aqueles que seguem o Espírito fazem o que agradam a Deus. Notem, aqueles que seguem a natureza pecadora só vivem para dar prazer a si mesmos. Ou seja, não importa o que as minhas ações trarão de consequências. O importante é levar adiante meus projetos de progresso em todas as áreas da minha vida. Não importa as consequências. É a natureza humana que deseja dar prazer a si mesmo. Eu tenho um livro lá em casa chamado Capitalismo e Progresso. Não é contra capitalismo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Senão daqui a pouco eu estou sendo chamado de comunista, não é isso? Ele está dizendo o seguinte, o autor, Bob Goodward, não sei se falar o nome dele. Ele fala sobre a fé no progresso. O progresso virou uma religião. Nada contra o capitalismo, mas as pessoas fizeram do progresso uma religião. É um termo citado nesse livro. Eu te aconselho a ler esse livro, Capitalismo e Progresso. Então, pela revelação do Evangelho, lembrando aqui, nada contra progresso, mas sim contra a responsabilidade no progresso.
assim como o cuidar do jardim de Deus, o cuidar do mundo, faz parte de ser cristão, o zelar pelas coisas desse mundo, pelo nosso lar, o nosso lugar de habitação no universo, faz parte do caráter cristão. Então, pela revelação do Evangelho, é possível concluir que o fato de boa parte da humanidade global possuir em si o conceito de vida, de dar prazer a si mesmo, é normal que tragédias climáticas se encaixam perfeitamente com os sinais da vinda de Jesus. Observem bem, eu comecei falando da gravidade, a lei natural. Se a gente se precaver contra elas, e a gente pode usá-la inclusive para o nosso favor. Excelente. Mas depois eu fui abordando, desenvolvendo o argumento, dizendo que a gente pode bagunçar com as leis naturais, com a natureza, devido aos nossos pecados. Aí eu me lembrei de Lucas 21, 25 a 28, que diz assim, Jesus falando: haverá então estranhos acontecimentos nos céus e avisos no sol, lua e estrelas. E aqui na terra as nações andarão perturbadas e perplexas com o rugir dos mares e com estranhas marés. A coragem de muitos ficará enfraquecida ao verem o destino terrível que se aproxima da terra, porque a própria estabilidade do céu será abalada. E então os povos da terra verão o Filho do Homem chegar numa nuvem com poder e grande glória. Assim, quando todas estas coisas começarem a acontecer, ergam o olhar, levantem a cabeça, porque a vossa salvação está próxima. Qual é o conselho de Deus, do Cristo, para nós, diante das tragédias? Vocês perceberam que as pessoas ultimamente estão olhando muito para o céu? Estão procurando OVNIs, estão filmando OVNIs, estão vendo luzes daqui. Obviamente, muita coisa tem questões científicas explicadas. Mas a gente está numa era que as pessoas estão muito olhando para o céu. Eu já preguei aqui sobre os sinais da volta de Jesus, né? Do que aquilo já aconteceu e do que está acontecendo hoje. Agora, diante das tragédias climáticas, dos céus abalados, das marés, diante dos céus abalados, qual é o conselho de Jesus? Ergam o olhar e levantem a cabeça. A vossa salvação está próxima. Ao mesmo tempo a gente se entristece, por outro lado a gente não se desespera, porque está se aproximando o dia. É uma mensagem para aqueles, inclusive, que estão passando por situações traumáticas. Quantos traumas terão que ser tratados? A Alessandra, né, vai participar apoiando, inclusive, dando acolhimento psicológico a pessoas de lá. Né? Tem um grupo de pessoas, um grupo de psicólogos que vão atender essas pessoas também. Eu estava vendo um vídeo de uma mulher que tinha retornado para casa e só tinham passado 2 dias. E ela deu a entrevista saindo de casa de novo, porque o nível subiu novamente das águas. Porém, vamos chegar aqui ao finalmente da pregação, ao clímax, melhor dizendo. Há uma galera tentando ligar essa ocorrência no Rio Grande do Sul dessa tragédia com punição divina a esse povo. Punição divina porque lá o evangelho é fraco. Punição divina porque dizem que lá está lotado de satanistas. Punição divina porque o governador é gay. Evangélicos estão fazendo vídeos assim e se informando sobre essas coisas. Porque seria o estado do Brasil que mais peca. Evangélicos estão falando essas coisas. Isso é muito bizarro. É ridículo demais. Vejamos bem.
Uma tragédia que, ao olhar de muitos, é Deus punindo o Rio Grande do Sul. Vamos ver o que Jesus fala sobre tragédia com pessoas e conjugado com a variável pecado. Lucas 13. Lucas 13. Vejamos bem. Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. Jesus foi informado pelos discípulos. Olha o que Jesus fala. Verso 2. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que vocês acham que eles sofreram? Sabe por que Jesus falou isso? Os discípulos deixaram transparecer para Jesus que Pilatos mandou matar os galileus que estavam fazendo sacrifício porque eles eram mais pecadores. Que motivou Jesus a falar, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros da Galileia? Ou seja, Jesus nivelou todo mundo no mesmo nível de pecador. Veja bem a imaturidade dos discípulos, aprendendo ainda. Olha o verso 3. De maneira alguma, eles não foram assassinados porque eram mais pecadores. Mas se vocês não se arrependerem, vocês também morrerão. Verso 4. Quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. Lei da gravidade. Torre de Siloé caiu sobre 18. Lendo alguma coisa, a torre ela era num lugar onde eles pegavam água. Uma torre muito alta. Caiu e matou 18 pessoas. Olha o que Jesus disse. Eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Por causa dessa tragédia? Não. E eu volto a lhes dizer, a menos que vocês se arrependam, todos vocês também morrerão. Os discípulos animadões, os religiosos animadões, dizendo, Jesus, Pilatos mandou matar aqueles pecadores lá. Aí Jesus percebe e fala, vocês pensam que eles eram mais pecadores que todos? Aí ele lembra de um episódio recente da lei da gravidade derrubando aquela torre de Siloé. Eram mais pecadores do que os de Jerusalém? Não. Não era. Aprendemos aqui que o fato das pessoas sofrerem mortes súbitas ou mortes violentas não é prova de que sejam especialmente más ou mais pecadores do que a mim, do que a você. Não é prova. Não é prova disso. Muitos dos judeus foram mortos no templo, muitos enquanto ofereciam sacrifícios, milhares de pessoas já morreram na história da forma semelhante ao dos galileus, massacrados pelo efeito da força da gravidade. Eles eram mais pecadores do que a mim e a você? Não. Não eram. Palavras de Jesus. Daí a gente pode tirar algumas lições. Primeira lição. As pessoas costumam erroneamente afirmar que grandes calamidades acontecem porque outras pessoas são culpadas, especialmente culpadas. Se você já leu alguma coisa do livro de Jó, verá que os 3 amigos de Jó ficavam conversando com ele, procurando indicá-lo, detectar culpa em Jó pelo seu sofrimento. Os discípulos de Jesus afirmaram que os galileus eram culpados, por isso que eles foram assassinados. E Jesus quebra esse paradigma, que eles não morreram porque eles são mais pecadores. E ele lembra de um episódio recente dos 18 que morreram de uma torre que caiu. Agora, se nós virmos um homem, alguém, uma pessoa abatida, inchado de álcool, pobre, drogado, a gente pode cometer o mesmo erro ao afirmar que ele é culpado. Ele está assim porque ele é culpado e que Deus odeia o seu pecado e está o punindo naquele momento. Quando uma casa de uma família é incendiada, quando uma casa de uma família é alagada,
Quando uma casa é destruída pelo vento ou pelas águas, assim, há cidades, há bairros lá no sul que parece que caiu uma bomba atômica, não sobrou nada. Que loucura! Podemos cometer um erro de afirmar que essas pessoas são culpadas e que Deus odiou o seu pecado e estariam punindo essas pessoas. Quando alguém contrai uma doença grave, é muito comum pessoas olharem assim, ó, Deus está castigando porque essa pessoa estava em pecado. Isso é histórico. É desde antes da época de Jesus, desde a época de Jó, que é considerado um dos livros mais antigos, cronologicamente. Então, países que estão debaixo de fome, de catástrofes, religiosos costumam colocar esses países como culpados e vivem por punição divina, debaixo de punição divina. Quando alguém é morto por um raio, quando alguém é morto por numa explosão, quando alguém tem uma doença seríssima, a gente tem uma tendência de achar que é por causa de um pecado e Deus está punindo. Quando pessoas ficam doentes, quando cristãos ficam doentes e ficam com raiva de Deus, porque eu não mereço passar por isso porque eu sou bom. Só merece doença aqueles que são mais pecadores do que eu. Jesus está quebrando todos esses argumentos e dizendo, as vítimas de tragédias, elas não estão passando por tragédias porque são mais pecadores do que vocês. Porque se elas são pecadoras, se vocês não se arrependerem, vai chegar um dia da morte de vocês também. Que a vida de vocês é curta. É isso que Jesus está ensinando para a gente. E pode ser que, tenho certeza, que muita gente mais virtuosa do que eu, sofreu muito mais do que eu. E do que você. Muita gente mais virtuosa, mais correta. Então, um conselho para mim, para você, para o pessoal do sul, de qualquer localidade. Coloque em parapeito. Coloque em parapeito que existe a lei da gravidade. A gente está suscetível às leis naturais que imperam na Terra. E pelo primeiro texto que Moisés escreveu, Deus não tem anjos o tempo todo para ficar fazendo mãozinha para a gente cair. Se a gente for imprudente, a gente vai cair. A gente vai cair. Ah, mas fulano caiu, foi um milagre de Deus. Eu também não estou negando que Deus protege as pessoas. Não estou negando isso. Mas Deus não tem compromisso com as nossas imprudências também. E eu vou provar biblicamente mais adiante. Coloque redes na sua varanda que você é alta, coloque rede de proteção se tiver criança. Afastem-se de encostas de rios. Afastem-se de beira de rio. Principalmente como o clima está ficando bem esquisito, a tendência de ter cheias onde tem muita água e ter seca onde não tem água é gigantesca. Se abriguem, se tiver caindo raio, se abriguem. Raio é um fenômeno físico também. Ajam preventivamente. Se mudem para localidades longe de riscos. Jesus, quando cita Mateus 24, ele está falando da destruição de Jerusalém, ele falou, fujam. Jesus falou para fugir. E não falou para ir, meu nome, fique lá. E segura a flechada do Império Romano no peito. Ele não falou isso, ele falou para fugir. Então, preventivamente, no mundo instável, de crise que a gente vive, fujam. Sigam regras de segurança. Sigam regras de segurança. Várias pessoas caíram do alto de empresas, por exemplo. Eu sei de exemplos assim, porque não usaram o cinto de segurança. Existe uma lei da gravidade. E na lei de Moisés já falava para ter proteção contra a queda.
Segundo, outra coisa que a gente aprende, esse mundo que a gente vive não é um mundo de retribuição. Não é mundo de retribuição. O bem e o mal estão misturados. Você quer ver uma mistura assim, fantástica? Não. Um exemplo fantástico. A igreja de Jesus é misturada com o falso trigo. O joio. O que é joio? Joio é uma planta que é igual ao trigo, só que ela não produz. Ela tem até uma semente falsa. Quem olha pensa que tudo é trigo. Só que quem sabe muito bem é que distingue. É difícil distinguir. E Jesus disse que no meio do seu povo haveria o joio. E os discípulos perguntaram assim, por que não tira já de uma vez o joio do trigo? Ele falou que não poderia tirar para não prejudicar o trigo. O trigo não iria entender. Não teria maturidade, capacidade para compreender. Ia ser machucado por causa disso. Ou seja, o bem e o mal estão misturados. Numa cidade tem bons cidadãos que tentam seguir um bom comportamento, né, uma boa moral, e os maus também. E ambos estão à mercê de situações de calamidades, expostos a calamidades, a violências, etc, etc. Aí eu me lembrei de Eclesiastes também 7. Eu acho que eu não coloquei Eclesiastes 7. Eclesiastes 7, verso 15 a 18 diz assim, ó, eu vi de tudo nessa vida sem sentido. Vaidade de vaidade, né? É vazio. Incluindo justos que morrem cedo e perversos que têm vida longa. É a vida, filho. Perversos vivendo à vontade, não morrem de jeito nenhum, e justos morrendo por coisa boba. É a vida. É a vida. E também fala, ó, cuidado, não seja tolo. Por que morrer antes da hora? Por que morrer antes da hora? Está falando de prudência. Ah, todo mundo tem uma hora exata. O texto está dizendo, não seja tolo. Por que morrer antes da hora? Cuidado com o parapeito, por isso que está lá na lei. Use parapeito. Então, irmãos, outra coisa que a gente aprende, existe outro mundo. Existe um estado futuro. Um mundo onde os que temem a Deus serão felizes e os maus vão ser punidos definitivamente. Então ali, nesse mundo que nos aguarda, tudo que é irregular será corrigido. Tudo que a gente conhece como caótico não vai haver caos. E quando Romanos 8, ele descreve que a natureza geme e que aqueles que deixam levar pela sua natureza pecaminosa vivem para dar prazer a si mesmos, fica subentendido em Romanos 8 que o princípio do colapso da natureza, do mundo, não seria algo provocado por Deus. Seria algo provocado pelo próprio pecado e ganância humana, em Romanos 8. Agora, no outro mundo, a sociedade será regida por um caminho mais excelente, que é o amor. É um governo perfeito de Cristo. É isso que a gente deve aguardar. Existe um outro mundo. Então, estão as três aqui. Existe um outro mundo, um estado futuro, um mundo onde os que temem a Deus serão felizes e os maus punidos. E quarto, quando as pessoas estão dispostas a falar sobre a culpa dos outros, que estão passando por calamidades que lhes sobrevêm, essas pessoas que ficam culpando os outros que estão sofrendo doenças, calamidades, tragédias, elas deveriam perguntar sobre si mesmas. Sobre si mesmas. Elas deveriam analisar a sua própria vida. Qual seria a condição delas? Ao invés de analisar o outro que está sofrendo e dizendo que está sofrendo por causa de pecado, elas deveriam olhar para si mesmas. Se elas correm tanto perigo de perecer quanto todas as pessoas dessa terra. É o que Jesus está dizendo. Se vocês não se arrependerem, vocês também morrerão. Assim, ou seja, a vida de vocês um dia vai chegar ao fim. O mais importante da minha estadia aqui, como Deus, no meio dos homens, é mostrar a vocês um reino futuro. Uma vida futura, uma eternidade diante de mim.
E 5, para terminar, todos nós devemos nos arrepender ou vamos perecer. Arrepender, eu já disse aqui, você está num caminho que você só pensa nos desejos do seu coração. Arrepender é dar a volta e olhar para o que Deus tem de conselho para você. É isso. É uma luta que a gente não quer, uma direção que a gente não quer tomar. Isso é arrependimento. As pessoas confundem arrependimento com remorso. Não é. Arrependimento é mudança de pensamento. Está aqui na mente. Não importa o que aconteça aos outros. Tem uma galera preocupada lá com o Rio Grande do Sul apontando que aquele lugar é um lugar de pecado. Todos nós somos pecadores. Um erro, uma fatalidade. Se conhecesse Lucas 13, jamais falariam do povo que está sofrendo na tragédia do Rio Grande do Sul. Lucas 13, Jesus lembrou, lembras dos 18 que foram massacrados pela torre? Vocês um dia também, se vocês não se arrependerem, a vida de vocês vai ter fim. Então pensamos em nós mesmos e não nos outros, no pecado dos outros. E quando ouvimos falar de sinais de calamidade acontecendo aos outros, lembrando que haverá uma calamidade no outro mundo, que embora os nossos irmãos, os nossos compatriotas estão sofrendo lá no sul, passando por essas provações aqui, eles precisam de ouvir uma mensagem, que nós, por mais que a gente passe por problemas terríveis nesse mundo, lá na eternidade, a calamidade ela será terrível. E a gente todos precisamos nos arrepender. E aqueles que se arrependeram e estão passando por tragédias, não é porque Deus os abandonou. É porque no mundo nós teremos aflições. E finalizando, temos aqui o texto de Lucas 21. Eu não coloquei esse texto, que pena. Lucas 21, verso 34 diz assim, agora encerrando. Tenham cuidado. Lucas 21 é o contexto dos sinais da volta de Jesus, das catástrofes e situações políticas e econômicas terríveis. Tenham cuidado, não deixem o seu coração se entorpecer. Entorpecer é ficar drogado. Não deixe que o seu coração fique drogado com farras e bebedeiras, só querendo curtir, só curtição, né? Não deixe o seu coração ficar drogado por isso, nem com as preocupações dessa vida. Coração drogado com preocupações dessa vida. Imagine bem, pessoas que levaram a vida inteira para construir coisas, perderam tudo. Veja como que as coisas materiais são tão frágeis, perderam tudo. Não fique com o coração drogado, entorpecido com as preocupações dessa vida. Não deixe que o dia do meu retorno pegue vocês desprevenidos, como uma armadilha, pois esse dia virá sobre todos os que vivem na terra. Estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. A gente deve estar nessa terra com a visão de que um dia estaremos em pé na presença de Jesus glorificado. Essa deve ser a nossa maior preocupação. A questão é, como é que está o nosso coração em relação ao que Deus tem a nos ensinar, a nos conduzir? Essa é a questão. E jamais cometamos essa loucura de olhar para alguém que está passando por tragédia e dizer: está passando por tragédia porque é mais pecador do que eu. Não é. Porque as Escrituras dizem que se a gente descumprir um tiozinho da lei, um sinalzinho pequenininho, iode, o nome dele é iode no hebraico, descumpriu toda a lei. Não adianta dizer que não adultera, mas deseja
a morte de pessoas, esse é cometer assassinato. Não adianta. Todos nós, a dignidade vai estar em Cristo Jesus e na maneira que a gente crê Ele como nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Tire esse momento agora, ore pelo Sul, ore pelos nossos compatriotas, não só pelos nossos irmãos na fé, mas olhe também pelos satanistas, já que estou falando que tem, olhe para que eles se convertam. O Deus do profeta Jonas, o objetivo dele era salvar os ninivitas, que cometiam atrocidades terríveis, torturas terríveis. Olhe por todas as pessoas, curva sua cabeça agora, vamos orar. Ó Deus, nesse momento estamos aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, pelo Seu caráter. Obrigado, Jesus, pelo Seu ensino. Obrigado pela clareza do Evangelho. Que essa clareza atinja milhares de pessoas ainda, Senhor, nessa terra. Ó Deus, nós oramos e clamamos pelas pessoas, pelos nossos compatriotas lá do Sul, do Rio Grande do Sul, Senhor. Existem situações ali irreparáveis, existem traumas gerados, dificilmente, Senhor, para serem tratados, ó Deus. Por favor, Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas. Que o nosso coração esteja condoído, que busque sentir um pouco da dor dessas pessoas, que a gente não se torne insensível e que a gente não pratique uma religiosidade apontadora de pecados para a condenação ou punição divina, Senhor. Que o Senhor venha despertar no povo brasileiro e no povo que se diz cristão, Senhor, o amor, a liberalidade financeira de bens, o Senhor que venha despertar, Senhor, o voluntariado, Senhor, para atenção a essas pessoas vítimas de sistemas, Senhor, terríveis, ó Deus, por favor, de tragédias terríveis. Por favor, Senhor, as igrejas que estão lá, ó Deus, Tu és o dono da igreja, Tu és o cabeça da igreja. Eu tenho convicção que essas igrejas que estão lá, elas estão sendo cuidadas pelo Senhor. Capacite, Senhor, o Teu povo que está lá, para serem sal e luz mediante essa tragédia, Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo. E que o nosso coração não se torne insensível aos sofrimentos humanos, Senhor. Que a gente aprenda aqui hoje, Senhor, que todos nós estamos sujeitos às fatalidades. Que a gente aprenda, Senhor, a sermos prevenidos, Senhor, mas se acontecer conosco fatalidade, não significa que o Senhor nos abandonou, que o Senhor não nos ama. Ó Deus, nós temos a esperança da restauração de todas as coisas. Obrigado pelo reino futuro, mas obrigado pelo reino presente, que é por meio da Sua igreja, a gente aprende a viver nessa terra, numa terra de tragédias, de catástrofes, conjugadas também com situações boas, com bonanças também, Senhor. Muito obrigado. Dai-nos essa sabedoria, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos louvar o Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor mais uma vez, de pé. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Glória a Deus.